Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Ok, espero que sim. Pessoal, vamos seguir aí com a nossa matéria então, bora lá? Pessoal, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a crise do antigo regime, certo? Que aconteceu aí na Europa, tá? E teve as consequências aqui no Brasil, né? Na América aí, tá? Então vamos falar um pouquinho desse contexto aí, pessoal, porque é muito importante, né? Esse período é aquele período que fala do despotismo esclarecido, do surgimento do liberalismo, tá? De um contexto que está acontecendo na Europa, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, tá? Então, enfim, uma série de coisas estão acontecendo. Eu vou falar para vocês aí alguns pontos importantes aí, tá? Na nossa explicação, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, o final do século XIX, tá? Ou melhor, do século XVIII, né, é um momento bastante crítico aí para a história, bastante crítico, tenso, né, para a história europeia, porque é um momento aí de grandes transformações, né? Para muitos historiadores aí, muitos pensadores, né, essas transformações aí mudariam o rumo da humanidade, né? Mudariam aí as perspectivas humanas, certo? Então é um momento muito importante, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente não pode esquecer que nesse contexto das transformações, tá? No plano das ideias, o que estava acontecendo? Uma coisa aí que a gente pode dizer que estava surgindo uma coisa chamada de iluminismo, certo? Então, o iluminismo, certo? O iluminismo eram ideias que surgiram naquele contexto, tá? E que falavam principalmente da razão, né? Colocavam aí a razão em primeiro lugar, certo? Então as questões da sociedade, tudo que se passava pela, né? Tudo que se tratava da sociedade poderia ser resolvido através da razão, certo? Deixando um pouco de lado aí a religião. Então, o papel da razão nesse contexto é fundamental, né? O campo aí do pensamento ilustrado, né? Onde algumas pessoas vão surgir, né? Para dar um pouco mais de ênfase a esse princípio aí da racionalidade, tá? Como Montesquieu, né, o Voltaire, o Diderot, o D'Alembert, certo? Rousseau, certo? Que são pensadores, né, pessoal, que tinham aí por base, né, o princípio da razão e foram bastante importantes nesse processo aí, tá? Não pode esquecer desses nomes que eu falei, certo? A gente vai falar melhor num vídeo a respeito deles, tá? Com mais especificidade aí. Esse vídeo é só para a gente ter essa parte inicial, é só para a gente ter um panorama, né, do que tá acontecendo lá na Europa e para a gente trazer também a discussão aqui para o Brasil, beleza? Então tá, né, pessoal? Como eu falei, a razão ela dava o norte, né? Ela apontava o caminho, ela apontava a direção, né? Buscavam-se leis naturais que pudessem reger a sociedade, certo? Então, e o governante nesse contexto, né, pessoal? O governante ele tinha o papel de zelar por essas leis e aplicar essas mesmas leis na sociedade, certo? E o não cumprimento desses valores, né, desses deveres novos que surgiam, dava às pessoas o poder de tirar o governante, né, o poder de se insurgir contra esse mesmo governante, tá? Então, é o que vai acontecer na Revolução Francesa, por exemplo, tá? Que vai ter uma aula especial para falar dela aí e sobre a Revolução Industrial também, tá? Fiquem tranquilos aí, tá? E nesse contexto, né, pessoal, também, tá? A gente não pode esquecer que o pensamento ilustrado, né, ele deu margens para o surgimento do liberalismo, certo? O liberalismo que enfatizava aí principalmente o individualismo, certo? Acreditava piamente que as sociedades e a humanidade progride, o progresso é o fim último de todas as sociedades, certo? E com relação à economia, pessoal, o liberalismo ele falava que o Estado não pode intervir de forma nenhuma na economia, tá? É o famoso livro lá do Adam Smith, né, escrito em 1776, né, lançado em 1776, que é A Riqueza das Nações, certo? Que ele fala lá que a mão invisível deve controlar o mercado, né, o Estado não deve interferir, tudo isso em diálogo com o mercantilismo, certo, pessoal? Que é esse sistema que existia anteriormente, que existiu, né, aí do século XVI propriamente, né, ao século XVIII, que falava aí que cujo preceito básico era a centralização política e o rei podia fazer tudo o que ele quisesse com relação à economia, poderia intervir diretamente na economia, tá? Então o liberalismo é um sistema contrário, né, a essa intervenção do Estado na economia, tá? Então os estados deveriam não atuar
no desenvolvimento econômico aí, certo? Outra coisa importante, pessoal, surge a noção de que as pessoas, né, que vivem num determinado território, elas devem seguir leis, certo? Existem leis e essas leis serviriam para reger aí, né, organizar as pessoas e o Estado, não mais o poder real, certo? Então, por isso que a gente fala em crise do antigo regime, tá? Por quê? Porque agora o que vale é a Constituição. Isso aí vai se consagrar, né, o surgimento aí de várias constituições, principalmente após a Revolução Francesa, certo? Lá de 1789, tá? Então, isso vai sagrar a necessidade das pessoas serem regidas por leis e não mais pelo mandonismo dos reis, certo, pessoal? Isso é muito importante também, tá? E na América, né, como que esse sistema, né, como que essas transformações que estavam acontecendo lá na Europa, né, pessoal, elas vão reverberar aqui na América, tá? Então, de que jeito, tá? A gente não pode esquecer que na América, né, é um momento também em que estão acontecendo várias coisas, né, como, por exemplo, a independência das colônias inglesas, que acontecem, né, a partir aí de 1776, então, o momento em que, né, as colônias inglesas, as 13 colônias, principalmente a parte norte, né, vai começar a se desvencilhar dos rigores da administração colonial inglesa, certo? Um momento muito importante, tá? É o momento em que se inicia o processo de independência do Haiti, que acontece em 1791, certo? Então, o Haiti também, que era uma colônia francesa nas Antilhas, né, ali na América Central, vai começar também a se desvencilhar da França, certo? Aqui no Brasil a gente vai ter processos, tá? Esses processos aí, principalmente a independência dos Estados Unidos, eu vou falar mais especificamente para vocês, tá, pessoal? E a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que acontecem aqui no Brasil também, aí, né, a primeira em 1789, a segunda em 1798, certo? Eu também vou fazer um vídeo específico sobre as duas aí, tá? Mas são movimentos, né, pessoal, de contestação ao sistema colonial, certo? São movimentos que começam a colocar em xeque o poder do mercantilismo, o poder do rei, certo? Começam a colocar em xeque a ideia de que a colônia ela serviria somente para desenvolver a metrópole. Então isso aí passou a ser contestado aqui na América também, certo? Então essas ideias começaram a reverberar desse jeito, né? Então a gente está vendo o que está acontecendo aqui na América. Então o fluxo dessas ideias aqui na América vão acabar dando início nessa série de insurgências, né? Que vão aí, principalmente aí no século XIX, colocar fim ao sistema colonial, tá, pessoal? Muito importante. Vai surgir, né? Vários países vão surgir, vários estados vão surgir aqui na América, tá? Então, como eu falei para vocês, né, na Europa acontecem duas grandes revoluções nesse final do século XVIII, tá? A Revolução Industrial, né, a primeira Revolução Industrial que acontece na Inglaterra a partir ali de 1750 e principalmente, né, a Revolução Francesa no campo das ideias, certo? 1789, tá? E aí a Inglaterra ela começa a pensar também, né, pessoal? Então, percebe-se, né, os pensadores ali da época, principalmente lá o Adam Smith, que eu comentei com vocês há tempos atrás aí no vídeo, ele vai começar a contestar, por exemplo, a escravidão, certo? Esse pensamento vai começar a contestar. Por quê? Porque a escravidão ela já não batia com aquelas ideias da época, com aquelas ideias ilustradas, né? Do desenvolvimento do próprio capitalismo, né? O capitalismo ele vai precisar de outras, ele vai demandar outras necessidades que não o trabalho escravo, certo? O capitalismo ele vai demandar, por exemplo, o trabalho assalariado, que não tem nada a ver com o trabalho escravo, certo? Para movimentar, inclusive, a máquina, tá? E esse contexto, pessoal, o que a gente pode tirar desse contexto, tá? Demonstrava que a burguesia havia chegado ao poder em várias partes do mundo. Isso vocês não podem esquecer, certo? Então, a burguesia, né, aquele grupo, aquela classe política, né, que começa a aparecer lá em fins da Idade Média, ela chega ao poder aí em várias partes do mundo, certo? Na Inglaterra, na França. Na Inglaterra tinha chegado um pouquinho antes, né? A gente vai ver isso aí também com a Revolução Puritana e a Gloriosa, né? Mas é isso que tem que ficar para vocês, tá? O século XVIII ele coloca a burguesia no poder e dá um novo sentido para o sistema econômico, né? O sistema econômico então vai começar a se pautar tendo por base os valores do liberalismo, certo, pessoal? Muito importante aí, tá? Aí você vai lá assim, tá bom, Rafael, isso está acontecendo, esse é o cenário que aconteceu aí lá na Europa, né, lá na Inglaterra, na França, em Portugal, né, e aqui no Brasil especificamente, tá? Então vamos falar um pouquinho disso aí, né, para vocês, tá? O que aconteceu, tá? Pessoal, a gente sabe aí que o epicentro, né, dessas transformações que estavam acontecendo na Europa aconteciam
principalmente em dois lugares, tá? Na França e na Inglaterra. A França, o berço da Revolução Industrial, ou melhor, o berço da Revolução Francesa, e a Inglaterra, o berço da Revolução Industrial. Então, o epicentro desse terremoto, entre aspas, né, que acontecia, ele tem o epicentro ali na França e na Inglaterra e vai reverberar ali, essas ideias vão começar a chegar, obviamente, vão se espalhar por toda a Europa, tá? E vão, obviamente, chegar em Portugal, na Espanha, na Prússia, até na Rússia, né? Obviamente, até na Rússia por conta de trânsito, né? De intelectuais que iam para a Rússia, né? Por exemplo, Voltaire, ele foi mentor da Catarina II, né? A grande Catarina da Rússia, tal. Ele ensinou ela muitas coisas, né? Deu aula para ela, enfim, tudo isso aí, tá? Então, essas ideias chegaram, se espalharam pela Europa. Só que o que aconteceu? Essas ideias, elas chegaram de uma forma, como que eu posso dizer, menos intensa nesses lugares, tá? E aí, o que aconteceu? Esses lugares, como eu falei, Portugal, Espanha, Prússia, Rússia, desenvolveram uma coisa muito sui generis, certo? Que foi manter o rei no poder, certo? Mantiveram o rei no poder, só que esse rei adotou algumas medidas, algumas ideias daquele período, certo? Iluministas. Esse contexto, pessoal, em que o rei se manteve no poder e adotou medidas de caráter iluminista, a historiografia costuma chamar de é o período do despotismo esclarecido, né? Então, o que é o despotismo esclarecido? Alguns reis que adotam, para não perderem o poder, algumas medidas de caráter ilustrado, de caráter iluminista aí. Tudo bem, pessoal? E foi o que aconteceu em Portugal, tá? Então, Portugal, se a gente for comparar com a Inglaterra, né, e com a França, era um país atrasado, né, em relação aí a essas potências, né, lá na Inglaterra. Então era um país que dependia, inclusive, bastante da Inglaterra, né, para proteção. Inclusive, a Inglaterra protegia os portugueses, né, da França e da Espanha, né. Então, nas guerras que Portugal se envolvia, a Inglaterra estava sempre ali, né, como uma espécie de matriarca ali, né, tentando proteger Portugal, só que Portugal, né, tinha que ceder aí uma série de favores para a Inglaterra, certo? Uma mão lava a outra, certo? Então Portugal era um país ali fraco, né, um país que não tinha uma base manufatureira desenvolvida, era um país ali que ainda explorava suas colônias na América, ou seja, não tinha ali uma pujança progressista muito desenvolvida, tá? Quem tinha essa pujança era a Inglaterra, principalmente aí a França, certo? Então tá, né? E aí o que vai acontecer, né, pessoal? Por volta aí de 1750, em 1750, vai assumir o trono de Portugal o famoso rei Dom José, certo? Mas o rei Dom José nem é tão importante, tá? O importante é o primeiro-ministro dele, certo? Que é o Sebastião José de Carvalho e Melo, o famoso Marquês de Pombal. Esse sim é importante e esse sim a gente deve falar um pouquinho dele, tá? Pessoal, o Marquês de Pombal, né, ele havia sido diplomata, né, diplomata português na Inglaterra e na Áustria, passou um tempo aí tanto na Inglaterra e na Áustria, ele conviveu com essas transformações aí do século XVIII, tá? Ele via o que estava acontecendo, certo? Então, o que o Marquês de Pombal ele vai fazer? Ele vai tentar implementar essas políticas mais desculpem, mais progressistas, tanto em Portugal quanto no Brasil, que era a colônia de Portugal naquele momento, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai introduzir uma série de reformas, tanto em Portugal quanto no Brasil, certo? Misturando aí as ideias ilustradas, como eu falei para vocês, com ideias do absolutismo, tá? Então, essa é a importância do Marquês de Pombal, esse déspota esclarecido, né? A mando do rei Dom José I de Portugal, tá? Então, ele vai misturar, ele vai pegar coisas do absolutismo e vai misturar com coisas do progressismo burguês, certo? Essa é a lógica, tá? Então, com relação ao Brasil, com relação ao comércio, né, que Portugal fazia, a relação comercial que Portugal fazia com o Brasil, por exemplo, ele vai criar, o Pombal, né, companhias de comércio, tá? Companhias de comércio. Companhias que tinham aí, muitas vezes, um monopólio exclusivo de comércio com a colônia. Então, você vai falar assim, pô, mas o que tem de liberalismo nisso? Pois é, nada. Certo? Então, essa foi a ideia. Ele misturou, tá? Nesse sentido, é uma medida de caráter o que? Absolutista, uma companhia de comércio, né? Então, as famosas companhias de comércio do Grão-Pará e Maranhão, criada em 1755, né? Que tinha o objetivo principal de
de desenvolver a região norte, né, nesse trato de comércio. Então, essa companhia ela pegava os produtos, né, a matéria-prima dessa região lá do norte e levava para a Europa e vendia esses produtos lá na Europa e trazia manufaturados para serem vendidos, tá, ali na região do norte do Brasil também, certo? Então, tinha um monopólio, inclusive, numa medida de caráter absolutista e mercantilista, tá? Então, nada tinha de liberal nessa medida aí. E criou também, pessoal, a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, certo? Cujo objetivo era o mesmo, certo? Se eu não me engano, em 1759, tá? O objetivo era o mesmo que a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, certo? Desenvolver através aí dessa via de mão dupla, né, a região do Nordeste, beleza, pessoal? Muito importante aí nesse sentido, tá? Bom, o que se sabe aí dessa administração do Pombal, né, desse programa econômico pombalino para a região, para o Brasil não deu muito certo, tá? Houve aí um período de crise, né, que vai de 1750 mais ou menos aí até 1770, certo? Ou seja, não deu muito certo essas medidas que ele instaurou aqui no Brasil. Crise, né? Se instaurou uma crise aqui no Brasil, crise que foi agravada justamente pelo açúcar, pela decadência da produção do açúcar em algumas regiões do Nordeste, tá? Por conta da concorrência ainda, né, a concorrência holandesa, tal, e de outras regiões da qual o açúcar chegava lá na Europa, certo? E também a partir de 1760 por conta da queda da produção do ouro, tá? Então isso aí agravou essa crise econômica na colônia nesse momento aí, certo, pessoal? Bom, em Lisboa, certo? A Portugal estava tendo problemas lá teve problemas, né, as consequências aí do terremoto que assolou Lisboa em 1755, né? Então, aí vultuosas somas de dinheiro foram gastas para reconstruir Lisboa, certo? Então, Lisboa foi reconstruída por conta desse terremoto, né, em 1755, né? E gastou-se muito também. Tá? Gastava-se muito também no sentido de proteger aquela região do sul, né, do Brasil ali do ataque dos espanhóis. Existia uma guerra ali no sul do Brasil com relação aos espanhóis, tá? Para proteger ali, uma disputa entre Espanha e Portugal para proteger o Rio da Prata. Ou seja, vocês não estão vendo, né? Um período complicado para Portugal, né? Por mais que o Pombal tivesse adotado aí uma série de medidas de reformas, né? Algumas reformas aí progressistas, que eu vou chegar nelas, tá? Mas o Portugal estava tendo problemas, né? Então, até agora, eu só falei para vocês de medidas conservadoras que ele adotou, tá? Então, ele estava tentando solucionar os problemas aqui do Brasil e de Portugal, né? Estava tentando elevar a receita portuguesa. Então, medidas muitas vezes que, apesar, como eu falei para vocês, né, de medidas que foram adotadas de caráter conservador e que ainda lembravam o absolutismo, ele tentava, né, dar um pouco mais de eficiência e de eficácia à administração portuguesa, né, tendo por base os princípios iluministas, né, os princípios aí da racionalidade no sentido de gerir a economia. Não estava dando certo por conta desse caráter excessivo aí, centralista, mercantilista do rei, só que ele estava tentando, tá? Então, por exemplo, ele tentou em Minas Gerais, a partir de 1771, controlar a exploração de diamantes. Lembra que eu falei para vocês? Os diamantes, eles eram alugados a exploração dos diamantes, eram concedidas para os contratadores, né? Então, os contratadores alugavam, né, uma espécie de aluguel, pagavam lá uma mensalidade, uma quantia para o rei, e o rei permitia, certo, a exploração desses diamantes. O que o Pombal ele fez? Falou, não, peraí, tá, a gente que vai explorar os diamantes, certo, para acabar com os intermediários, né, percebeu-se que a exploração direta daqueles diamantes, né, percebeu-se óbvio, né, dava mais dinheiro para Portugal, certo, então o Portugal vai a partir de 1771 focalizar mais na extração dos diamantes, tá, para aumentar a arrecadação. Medidas de caráter importantes também, pessoal. O Pombal adotou tanto em Portugal quanto no Brasil, no sentido de incentivar, tanto em Portugal como aqui no Brasil, na colônia, as manufaturas, né? O grande modelo da época, quem era? Era a Inglaterra. Então, vamos copiar a Inglaterra, vamos se aproximar dos comerciantes, né? Dessa burguesia portuguesa comercial, né? Manufatureira que está nascendo. Então, ele se afasta um pouco do clero conservador e de camadas aristocráticas da sociedade, principalmente em Portugal, para incentivar o quê, pessoal? Para incentivar essa manufatura, certo? Aqui no Brasil, tá? Muito importante.
Outra medida importante que também tem a ver com o caráter do iluminismo, tá? Aí, em 1759, Portugal, né, aí comandado pelo Marquês de Pombal, fez, até rimou, né? Fez o quê? Acabou expulsando os jesuítas, né, lá de Portugal e dos domínios portugueses, tá? Com a ideia de que, assim, a administração ficaria mais centralizada nas mãos dos portugueses, né? Aí do rei português, e para não permitir que um outro estado atuasse dentro do estado português. Porque se a gente for ver a ramificação que os jesuítas tinham na colônia, era imensa, pessoal. Os jesuítas eles tinham uma ramificação bem tentacular aqui na colônia, tá? Então tinham casas, propriedades, tinham roçados, certo? Ganhavam dinheiro com esses roçados, tinham indígenas apresados. Então o que aconteceu? Portugal falou assim, ó, jesuítas, acabou para vocês, vou embora daqui, né? Não é, né? Acabou para vocês, certo? Os seus bens vão voltar para a coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa confiscou vários bens lá dos jesuítas, certo? E um problema foi gerado aí, pessoal, com relação à educação, né? Quem faz a educação, quem permite a educação na colônia eram justamente os jesuítas, lá com seminários, com os seminários deles, né, com seus colégios que eles tinham espalhados aí por várias regiões, vários centros. Então, a partir do momento que a coroa expulsa os jesuítas, quem que vai fazer isso aí? Né? Quem que vai dar educação para as pessoas? Até se criou depois o imposto, né, para tentar substituir essa educação, mas acabou não dando certo, né? Esse vazio educacional ele se instaura na colônia, tá? E vai aí perdurar por muito tempo aí, né? Principalmente vai começar no século XIX, ganhar um outro esforço, uma tentativa aí de lançar mão de um programa educacional brasileiro, tal, mas enfim, não vai dar muito certo naquele, né? Obviamente é um programa que vai ganhar um outro esforço no século XIX, tá? Mas naquele momento aqui no século XVIII tudo desabou, certo? Então a deficiência, o Brasil que já não tinha muitos letrados, né? A maior parte das pessoas era analfabeta, piorou ainda mais, certo? Bom, então, confisco de bens dos jesuítas, beleza? O interessante também, pessoal, aqui nessa lógica da construção da nação, né, com alguns valores da Revolução Francesa, do Iluminismo, o que vai acontecer? Os portugueses, né, a administração portuguesa vai incentivar a fixação, né, aqui no território. Então vai estimular a vinda, né, de imigrantes para o território brasileiro, no sentido de povoar e fazer com que aqueles territórios, a partir de então, começassem a serem integrados à lógica do território português, com fronteiras delimitadas, com leis, certo? Civilizou aqueles índios que eu falei para vocês aí, que ficaram meio que à deriva, passaram a fazer parte de um processo de integração na sociedade, né? Vamos civilizar esses índios. A gente não pode deixar esses índios a Deus dará, a gente tem que civilizar esses índios, certo? Colocaram fim aí em 1757 à escravidão indígena, né? Então não podia mais escravizar índios nesse contexto aí, certo? Ou seja, né? Foram medidas aí adotadas também nesse sentido mais progressista aí, tá? E para finalizar, pessoal, Portugal nesse contexto também entra em guerra como eu falei para vocês, tá? Tem uma famosa, ali na região dos Sete Povos das Missões do Uruguai, né? Aconteceu a famosa, uma guerra na qual os espanhóis passaram a incentivar os índios a lutar contra os portugueses, né? Para dificultar que os portugueses tomassem ali as terras, certo? Então foi muito interessante ali no sul, certo? Bom, é isso, pessoal. Então, Pombal, esse é o período em que a gente chama aí de administração pombalina, certo? O momento em que o Pombal, então, o Marquês de Pombal, ele toma as rédeas da situação, certo? Ele vai ficar aí de 1750 até 1777 e vai chegar ao fim aí do governo do Dom José e o Pombal vai acabar saindo com ele aí, tá? A gente vai ver na sequência, tá, pessoal, o que aconteceu nesse processo. Vou falar um pouquinho para vocês da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, o que foram essas duas sedições, né, que aconteceram no Brasil, tá? E na sequência eu vou falar também da Maria a Louca, beleza? Então a Maria a Louca é o retrocesso. Se o Pombal é o avanço em certas questões, a Maria a Louca, né, é um retrocesso. Ela atrasa aí muitas questões, porque ela representava aí a aristocracia reacionária, né, o clero reacionário, certo? Valores atrasados que já não estavam ali no contexto, certo? E ela vai atrasar um pouquinho aí o processo de desenvolvimento do Brasil e
Portugal também. Beleza, pessoal? Então foi isso, certo? Vai dar 25 minutos. Obrigado aí por assistir esse vídeo, beleza? Se você gostou, curte, compartilha, tá? E se inscreve no canal, beleza, pessoal? Para dar aquela fortalecida. Até mais, nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu.